A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e um bom dia. Quem fala com você é o pastor Edgar Conceição da Silva, o pastor da Igreja Evangélica Terra de Midian, ministrando palavras de vida para a sua vida. O Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Levante suas mãos ao alto, ao céu. Nesta manhã, repita comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, vamos dar continuidade no Salmo 1, Salmos capítulo 1, hoje do versículo 4 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para esse cenário que a Bíblia nos mostra em Salmos capítulo 1, do versículo 4 ao 6, nós podemos perceber que a situação do ímpio diante de Deus, ela não é nada boa. Quando um pregador, quando um cristão, quando alguém fala que a condenação está às portas para o ímpio, não se trata de nós queremos condenar alguém e dizer que esta pessoa que ainda não se colocou diante do Senhor para se prostrar e aceitar a Cristo como teu Salvador, e logo fazendo isso, andando no caminho do Senhor, buscando viver em separação deste mundo, em obediência à palavra de Deus, nós, quando dizemos isso, não queremos dizer por nós mesmos que determinada pessoa não está numa situação boa diante de Deus. O que nós devemos entender é o início, é o começo, é o princípio de tudo. Por vezes as pessoas dizem assim: mas então quer dizer que o crente vai para o céu e que o ímpio vai para o inferno. A questão aqui não é dizer que o crente vai para o céu, nem que o ímpio vai para o inferno. O que se considera é que aquele que se diz crente, que aquele que se diz cristão, ele vai se colocar diante do Senhor para fazer a vontade de Deus. E aquele que vive em liberdade com esse mundo faz aquilo que quer. Mas o coração de cada pessoa, quem conhece, é Deus. Então, mesmo esse crente, esse cristão, esse servo de Deus que está dentro da casa do Pai, muitas das vezes com um encargo ministerial, essa pessoa ela deve procurar, sobretudo, ter uma vida com Deus para que, apesar de ter aceitado a Cristo, apesar de ter um encargo, apesar de estar ali, quem sabe, já até batizado nas águas, tomando a tua santa ceia, mesmo assim, esta pessoa não está com a vida diante de Deus como um servo do Senhor. Pois bem, então nós devemos entender que o nosso Deus é que Ele que é o juiz dos juízes, é Ele que faz essa separação entre a vida próspera e a vida que não prospera, entre a vida debaixo do seu controle e a vida descontrolada. Então o que nós aprendemos aqui é que o caminho da impiedade, ele só leva a quadros horríveis. Então isso vale muitas vezes até mesmo para esse cristão e muito mais ainda para esta pessoa que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, que a vida sem Cristo, que a vida sem Jesus, que a vida no mundo, ela realmente não vale a pena. Se você for olhar pela Sagrada Escritura, se você, por exemplo, está me ouvindo agora e não aceitou a Cristo como teu único e suficiente Salvador, não existe quadro próspero, não existe vida boa, não existe expectativa
de melhora na vida de alguém ou de determinada pessoa se essa pessoa ela está vivendo uma vida ímpia. Ou seja, as previsões elas são as mais horríveis possíveis. Mas, pastor, eu quero dizer para você que talvez alguém diga, mas pastor, eu quero dizer para você que hoje eu não estou na igreja, mas a minha vida está muito bem. Sim, a sua vida está muito bem, por quê? Porque Deus está usando de misericórdia contigo. Sim, mas por que Deus está usando de misericórdia contigo? Porque Ele é misericordioso, Ele dá um tempo para arrependimento, mas não há perspectivas boas se você está sendo guardado por Deus, debaixo de uma misericórdia de Deus e ainda não tomou uma decisão para Deus na tua vida. A tua decisão de servir ao Senhor, a tua decisão de se separar do pecado, a tua decisão de se colocar diante do Senhor, ela tem que ser o mais rápido possível. A vida de um homem, de uma mulher sem Deus, é como uma folha seca caída no chão. Vai para onde o vento levar. Não tem controle, não tem direção. É por isso que a palavra de Deus diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Você já se imaginou ficar como uma moinha que o vento espalha? Ou seja, a tua vida totalmente sem direção, a tua vida é totalmente sem norte, você ser lançado para longe por forças que você não consegue ver. E eu, como pastor, na prática, orando por muitas pessoas, geralmente a pessoa vai dizer: ah, pastor, estava tudo bem, de repente aconteceu isso com meu filho, estava tudo bem, de repente veio essa situação, veio aquilo, e aí você vê que em determinado tempo a pessoa esteve debaixo da misericórdia de Deus, desfrutou de algumas bênçãos de Deus, mas por não firmar a tua vida em Cristo, por não servir a Deus, as situações elas mudam de qualquer momento. Ou seja, se você ainda não tomou uma decisão na tua vida para Deus, se você é alguém que conhece a palavra, está afastado da casa do Pai e você considera assim: hoje a minha vida está boa sem Jesus, eu quero dizer para você, é misericórdia de Deus na sua vida. Se você mesmo está dentro de igreja, está aprontando, está fazendo tudo que não tem que fazer, apesar de saber o certo, e acha que está tudo bem para você, eu quero dizer para você, misericórdia de Deus. Mas isso aí, isso tem um tempo. Isso tem um tempo. Nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele não vai abençoar para sempre. Ele não vai dar boas condições para sempre. Ele não vai dar livramento para sempre a uma pessoa que tem consciência que está fora da direção de Deus. Se você tem consciência que está fora da direção de Deus, então você volte para a direção de Deus, porque a conta ela vai chegar. Uma hora a moinha vai ser levada pelo vento, uma hora a tempestade vai chegar. E quando a tempestade vai chegar, cadê Jesus para acalmar a tempestade? Ah, Jesus eu larguei quando eu comecei a me desviar porque passei algo na igreja. Ah, Jesus, para mim é só de vez em quando eu levanto a mão, Jesus me ajuda. Ah, Jesus, ou seja, você tem que voltar-se todos os dias para o Senhor, para colocar a tua vida diante de Deus, porque esse mundo é um mundo de insegurança, né? Quando você vê aí o que está acontecendo hoje no cenário mundial, né? Por exemplo, guerras. Imagina aquelas pessoas que estavam lá naquele país, né? E de repente começou a guerra ali hoje da Rússia contra a Ucrânia, depois esses ucranianos. Então, eu como cristão, como servo de Deus, nós ouvimos a voz de Deus, nós temos direção, nós temos o consolo da palavra. E como que entende essas coisas? Imagina uma pessoa vazia da presença de Deus, uma pessoa que não tem uma vida de oração. Como que essas pessoas estão frustradas, estão terrivelmente frustradas, sendo levado pela moinha sem entender coisa alguma. Então, o que eu quero dar de exemplo dessa situação de guerra entre esses dois países é que
é que, infelizmente, muito infelizmente mesmo, aleluia, a pessoa, quando ela busca viver uma vida sem Deus, ela está sujeita a tudo que pode acontecer. A minha vida sem Jesus não dá. Não tenho experiência melhor de vida a não ser com Jesus. Essa frase que nós vamos colocar no estado. A minha vida sem Jesus não dá. Não tenho experiência melhor de vida do que com Jesus. A minha vida sem Jesus não dá. Não tenho experiência melhor de vida a não ser com Jesus. A minha vida sem Jesus não dá. Não tenho experiência melhor de vida a não ser com Jesus. Glória a Deus. Ou seja, o que você vai estar dizendo? Para mim, ser ímpio não dá. Para mim, viver sem Cristo não dá. Para mim, viver nessa terra sem a presença de Deus não dá. Para você dar, viver sem Jesus? Eu acho que não. E quem está vivendo sem Ele está sofrendo, está vivendo, né? Como diz aqui a palavra, pelo que os ímpios não subsistirão o juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então, a pessoa que vive nessa terra, abandonando o Senhor, que vive nessa terra abandonando o Senhor, praticamente o caminho de pecado contínuo, sem arrependimento. Alguém vai dizer: ah, tá bom, pastor, mas o crente peca, o cristão peca. Sim, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, mas há uma grande diferença entre você pecar e continuar pecando, entre você pecar, se arrepender, considerar o teu pecado e nunca mais querer pecar por buscar viver na presença de Deus. Ah, mas não é todo cristão que faz isso. Cada um faz o que quer, mas na realidade, e aquele que quer servir a Deus em espírito e em verdade vai servir. E é isso que nós estamos tratando aqui. Nós não estamos tratando a questão de quem brinca de crente. Quem brinca de crente, na realidade está o que? Se assemelhando ao ímpio. Ah, então esse crente que está dentro da igreja assim é ímpio. Quem sou eu para dizer? Mas se ele está se assemelhando ao ímpio, está. Ou seja, está dentro da igreja, fazendo aquilo que o mundo gosta de fazer, que o mundo faz, ou seja, está se assemelhando ao ímpio. Então, é isso que você tem que ter como consciência, né? Para mim, viver sem Jesus não dá. Para mim não dá. Para você dar, eu acredito que não. Então, o que nós devemos é pensar nesse momento. É quando a palavra de Deus diz no verso 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o que nós devemos entender que o Senhor, Ele conhece todos os caminhos, né? O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você estiver fazendo a coisa certa, a bênção vai vir para você mais cedo ou mais tarde. Se você estiver fazendo a coisa errada, a maldição vai vir para você mais cedo ou mais tarde. Pastor, mas por que então as pessoas tendem, mesmo sabendo de uma verdade bíblica como essa, escolher fazer a coisa errada? Por exemplo, a pessoa está dentro da igreja servindo a Deus, né? Está em fornicação, sexo sem casamento, está em adultério, tem a esposa em casa, tem o marido em casa, está num relacionamento extraconjugal. Eu estou dando exemplo, né? Estou dando exemplo dos mais bizarros. Então, o Senhor, Ele conhece. O Senhor, Ele conhece. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: ah, mas fulano, né, está dentro da igreja. Irmão, segue o teu caminho, serve a Cristo, né? Segue o teu caminho, serve a Cristo, que a palavra de Deus está dizendo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. As pessoas, é só eu ir lá na igreja, assistir um culto, tomar uma ceia, e eu já estou salvo já, eu não preciso me submeter ao pastor, eu não preciso seguir as regras, eu não preciso ficar no padrão da igreja. Cuidado, muito cuidado com essas tuas conclusões. Muito cuidado com esses teus pensamentos. Muito cuidado, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então,
muitas das vezes eu gostaria de definir assim: existe aquela pessoa que vai para a igreja, que é cristão, que aceitou Jesus, e aquela pessoa que não. Mas dentro do conceito dessa pessoa que vai para a igreja, existe muita gente que só frequenta, mas está no caminho da impiedade, precisa mudar a tua vida, precisa rever as suas atitudes. Para quê, pastor? Para que a bênção de Deus, como está no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas porque as pessoas abandonam então o caminho daquilo que é certo, o caminho daquilo que é correto, para fazer aquilo que eles querem fazer? Porque as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso porque aqui eu encerro: o ser humano, ele é de momento, ele é imediatista. Aquilo que está diante dos seus olhos é o que importa para ele. O médico diz assim: olha, não bebe, não fuma, porque a tua saúde não está bem. Qualquer hora você pode dar um infarto. Enquanto ele não infartar, ele vai continuar bebendo e fumando. Quando ele vê que a vida dele está firme, agora eu tenho que parar mesmo. E geralmente é assim. Geralmente é assim. O ser humano, ele só muda diante daquilo que está aos teus olhos, daquilo que está vendo. E enquanto que ele enxerga que está bom, ele vai se afastando de Deus. Só que muitas das vezes a conta pode chegar e pode ser irreversível, e uma vida que era para ser plena, abençoada, vitoriosa, vai ficar sofrida, vai alcançar condenação, vai deixar de viver o melhor de Deus, porque não quer seguir a direção do Senhor. Como ímpio, Deus não te chamou. Deus te chamou para ser uma bênção na sua vida, na sua casa, na sua família e na igreja de Cristo. Tome a consciência dessa palavra, ouça esse áudio quantas vezes for necessário, para que você entenda que a vida sem Jesus não dá. Para mim, não dá viver sem Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para agradecer a Deus nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, me coloco diante da tua face, me coloco diante da tua presença. Clamo então perdão por nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, e clamo a cobertura do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Pelo poder e autoridade do sangue do teu Filho Jesus, eu entrego a vida das tuas filhas, das tuas servas, dos teus servos, e peço-te que a tua bênção venha acompanhar a tua serva nesse dia. Aonde colocar a planta dos seus pés, onde tocar as tuas mãos, os teus servos, Pai, venham experimentar a bênção do Deus Todo-Poderoso em suas vidas. Pai, manifesta com teu poder, manifesta com a tua glória, manifesta com a tua unção, manifesta, Senhor, com a tua Shekinah, pelo poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Estende as tuas mãos desde o alto, estende as tuas mãos desde os céus, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção, manifesta o teu poder, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Estende as tuas mãos, Pai, opera milagre, assim, Senhor, como a tua palavra tem nos mostrado. Ajuda-nos a viver cada dia mais longe do caminho da impiedade. E eu te peço, Pai, prospera o caminho do teu filho, prospera o caminho da tua filha. Toda seta de enfermidade, todo ataque do maligno caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Pai, a guerra, a peleja daquilo que nós não podemos ver nem enxergar, o Senhor peleja por nós. O Senhor tem o teu olhar como chama de fogo. Toma na mão direita da tua filha, toma na mão direita do teu filho, confirma uma grande vitória neste dia, Pai, pelo poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Levante suas mãos, diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor, abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.